E aí pessoal, beleza? Eu tava ao vivo no meu Instagram pessoal, me desculpe, mudei agora pro Pedrinho Clássicos. Mesmo celular, usando duas contas, já viram, né? Como que fica? Você se atrapalha todo, né? Então vamos começar novamente aqui essa live, né? Hoje eu tô aqui, ó. Eu tô desmontando esse Opala, né? Eu tirei todo o chicote dele e a gente vai falar um pouco sobre fusível, circuito elétrico, né? Como que eu consigo dimensionar ou verificar se esse fusível está correto, né? E como descobrir se ele está queimado, né? Eu tô aqui, ó, com o chicote completo desse carro que eu tirei inteiro. Tirei inteirinho. Desde as lanternas traseiras que estão aqui, ó, correto? Luz do teto, né? Luz de cortesia que a gente chama, né? Esse daqui é um circuito que foi colocado separadamente para farol de milha, que esse carro originalmente não tem farol de milha, né? A parte central aqui do painel, botão de farol, botão de limpador, iluminação dos instrumentos, né? A caixa de fusíveis, aí ó, caixa de fusíveis, tá vendo? Caixa de fusíveis. Aqui alguns relés que a gente vai ter aqui, né? Buzina, aqui alternador, a luz de nível de fluido de freio, farol, seta, buzina, farol direito e farol esquerdo, né? Aqui é motor de partida, a parte de luz de óleo, luz de temperatura, tá tudo nesse chicote aqui, correto? Bom, como que eu detecto, né, que um fusível está queimado? Ou por que o fusível? Então, é o que eu estava falando. A gente tem aqui um circuito que ele muitas vezes é sobrecarregado de alguns acessórios. O exemplo que eu dou é no próprio carro original. Se a gente olhar aqui na caixa de fusíveis, que nem esse aqui, ó, vem marcado. Ó. Então vamos ver aqui, ó. Ele vem marcado aqui, são 10 fusíveis. Então ele vem marcando ali, ó. Primeiro indicador de direção, que é a seta, e painel de instrumentos, acendedor de cigarro, ventilador e ar-condicionado. Limpador, luz de ré, lâmpada de pare e buzina. Lampejador, relógio do teto, rádio e sinal de emergência, que é o pisca-alerta. O outro, luz alta, o outro, luz baixa. E aí, ó, tem um aqui que você vai ver, ó, lanterna dianteira e traseira, iluminação de painel e porta-luvas. Lanterna dianteira e traseira, lanterna de licença e iluminação do acendedor do cofre. Então, no único circuito a gente tem ali de 6 a 8 lâmpadas. Então, aquele fusível naquele circuito, ele com certeza não vai ser um fusível baixo. Eu tenho como calcular o fusível nesse circuito? Tenho sim. Se eu for lá no meu alojamento onde vai os fusíveis e colocar um multímetro na escala amperímetro, eu consigo medir quantos amperes de consumo eu tenho nesse circuito. Vamos supor que lá eu vou ter um consumo de 10 amperes no circuito da lanterna lá do direito. Claro que eu não vou usar um fusível de 10 amperes apenas. Eu vou colocar um de 15, porque 10 é o que eu tenho de consumo e 5 que eu vou ter ali de segurança. Se ele der um curto, um superaquecimento, o que ele vai acontecer? Ele vai abrir o circuito e não vou ter um curto, não vou ter um princípio de incêndio, não vou ter nada, correto? Então, quando eu vou colocar algum acessório no carro, eu tenho que dimensionar o fusível, o tamanho do fusível que eu vou utilizar e verificar se aquele fio naquele circuito está dimensionado para o consumo daquele acessório que eu estou colocando. Um exemplo que eu dou é quando o cara coloca um rádio ou um acessório, tipo um vidro elétrico, num carro antigo. Então, ou ele faz um circuito totalmente independente, ou então ele dimensiona esse circuito para que esse circuito acople ali o fusível para alimentar no caso, a maquininha de vidro, né? Que seria duas, lado direito e lado esquerdo, no caso de carro 4 portas, as 4 portas, correto? Nesse circuito aqui, o cara que fez, ele foi um cara até que cauteloso. O que ele fez? Ele instaurou um kit de farol de milha, correto? Então, o que ele fez aqui, ó?
Eu vou levantar para vocês verem que eu tirei, ó. Ele colocou 2 relé, né? Vamos colocar para esse lado aqui, que esse lado aqui tá fazendo sombra. Olha lá, aqui, ó. Ele colocou 2 relé com 2 fusíveis, tá vendo? Ele fez um chicote separado do chicote original do carro, pegou um positivo direto da bateria, certo? Ele não utilizou um positivo da caixa de fusíveis e fez um circuito totalmente independente para esse kit que ele colocou de acessórios a mais no carro, correto? Bom, para mim ter certeza de que o fusível que eu estou utilizando na caixa de fusíveis é o recomendado, que eu não vou ter problema. O que tipo de problema que eu posso ter? No circuito da lanterna, por exemplo, onde eu teria que usar um fusível de 10 ou 15 amperes, lá que pede original, se o carro tiver todo original, eu coloco, por exemplo, um de 20. Vamos supor que lá na lanterna traseira tem uma infiltração de água ou que um parafuso da lanterna se soltou, enfim, não sei, e deu um curto. Nesse curto que der, se eu tenho ali um fusível de amperagem maior do que o recomendado, o que vai acontecer? Ele não vai queimar, porque ele está subdimensionado para aquele circuito. O que vai acontecer com esse circuito? Vai entrar em curto, o fio vai aquecer, ele em contato com os outros fios que estão passando no chicote, vai provocar um princípio de incêndio, né? Ou um derretimento do chicote inteiro e aí o estrago é grande. Quando eu tenho um fusível dimensionado no tamanho correto, houve um curto, o fusível queima. Então não vou ter problema de derretimento de fio, de princípio de incêndio, não vou ter nada, né? Então, olho lá no manual do carro, vê lá, fusível da luz baixa, 10 amperes. Pega um de 10 amperes e coloca. Tá queimando, ou tem algum curto, ou tem algum fio descascado, procura achar esse problema. Não adianta colocar um fusível maior, porque você vai estar resolvendo um problema ali de imediato, mas pode estar provocando um defeito mais para frente, né? Provocando derretimento do chicote ou até um princípio de incêndio no seu carro, né? Um detalhe que eu quero falar para vocês é quando eu acho um fusível queimado, eu tomar cuidado com o fusível que eu vou comprar. Então aqui, ó, eu tenho um fusível aqui de vidro, né? Os fusíveis do Opala são de vidro, né? Então esse daqui, ó, na lateral dele, vem marcando aqui, ó, 30 amperes, correto? Esse de 30 amperes aqui, ó, tava no circuito do indicador de direção, que a seta, e o quadro de instrumentos, né? Será que ele está dimensionado corretamente? Se eu olhar lá no manual do proprietário, né, e lá vai me dizer fusível de painel e de direção, pode ser que seja 15. Ele está com 30, eu tenho que saber se tem algum acessório ligado nesse circuito. Um acessório o quê? Um rádio, um módulo, um farol de milha, um sensor de ré, uma buzina fora do original. Então eu preciso ter certeza de que tá original, então o fusível está muito alto para esse circuito, provocando aquilo que eu falei com vocês. Um curto, provocando um derretimento de chicote, enfim, eu posso ter um problema. O outro detalhe que eu preciso ver é, na hora de comprar o fusível, a marca do fusível. Por quê? Ele está marcando de 30 amperes. Eu já fiz teste em vários fusíveis e eu já coloquei 30 amperes de carga, 35, 40, 50 amperes e o fusível não queima. Ele tem que queimar ou com 30, correto? Ou um pouco acima de 30 ali. Vamos colocar ali, 10, 15% a mais. Então 33 amperes, 35 amperes ele tem que abrir. Se ele não abrir, o que eu vou ter? Um derretimento do meu chicote, né? Eu vou ter um superaquecimento ali do fio e ele vai começar a derreter e esse fio vai entrar em contato quente com os outros fios, vai provocar um curto, né? Então eu tenho que tomar muita cautela na hora de comprar um fusível novo, para ter certeza que esse fusível é de boa qualidade e que eu posso confiar na amperagem que vem marcada nele, né? Os carros mais modernos usam cores para identificar os fusíveis. Por exemplo, um fusível de 30, ele é de cor verde. Um fusível de 10 amperes é de cor vermelha. Um fusível de 15 amperes é azul, né? Então, se você olhar lá, você já vai identificar, né? Os carros mais antigos, não. Por exemplo, do Opala, fusível de vidro, né? E ele vem aqui, ó, na lateral dele, marcando quantos amperes ele vai ter, correto?
Então, tomem cuidado e para não acabar provocando aí um curto nesse circuito, né? Bom, esse chicote que eu falei para vocês aqui, eu tirei ele inteiro, ó, tá vendo? Inteiro. Então o que eu vou fazer? Esse carro vai ser restaurado inteiro. Eu vou fazer uma manutenção nele, né? Ele tá muito ressecado. Se a gente pegar aqui, ó, e apertar os fios, eu vejo que o fio ele vai numa posição e não volta. Então, sinal que o fio já está saturado. O fio saturado, o que ele vai fazer? Criar resistência. Então, quando ele cria resistência, ele não vai acionar corretamente o consumidor, ou o farol, ou a buzina. O que acontece muito de isolamento ou criar muita resistência é no fio da partida, né? Então o cara vai lá, faz toda a manutenção do motor de partida, verifica tudo, aterramento, e quando ele vai dar partida, o carro demora um pouco para dar partida. Você vira a chave e ele não corresponde no imediato. Parece que ele tem que aquecer para começar a dar partida. O que é isso? Provavelmente é isolamento do fio, né? O fio já saturado, superaquecido. Então, eu vou recomendar aqui ao dono do carro que a gente troca todo esse chicote, né? Principalmente porque ele já deve ser o original e ele já está muito ressecado e ele pode provocar aí uma falha muito grave durante o funcionamento do carro. Algumas coisas que eu tenho que observar é assim, um monte de relés que não são originais, né? E o porquê que não são originais? Um dos motivos aqui, aquele relé, por exemplo, é um relé que ele colocou no circuito do farol. Por que ele colocou um relé no circuito do farol, sendo que originalmente ele não usava? Hoje a gente sabe que a gente tem que andar com o farol do carro sempre ligado, né? Quem anda muito em marginais, pega a rodovia, qualquer lugar que você saiu do bairro e pegou uma avenida principal, é recomendado andar com o farol baixo ligado. Bom, o farol baixo ligado, ele vai ter ali o quê? Um consumo de energia constante. Se ele estiver no circuito original, e esse circuito original estiver com a lâmpada de amperagem correta, a que saiu do carro, aquelas lâmpadas convencionais, eu acredito que não vai ter problema nenhum, né? Eu no meu 147, eu tive problema no derretimento do botão de acionamento do farol. Derreteu 2 botões. E aí, depois do segundo botão, eu falei, pô, eu tenho que resolver. E aí, como que eu resolvi? Colocando um relé auxiliar para alimentar o circuito de luz baixa e luz alta do meu carro. Então, o circuito original aciona o relé e o relé tem uma ligação separadamente do chicote original do carro, pegando a alimentação direto da bateria, passa pelo relé e alimenta o farol, o acionamento do farol. Dessa maneira, eu não tenho comprometimento da minha caixa de fusíveis, nem do meu botão de acionamento, né? Lembrando que o meu carro, originalmente, não usa esse relé de farol, nem alto e nem baixo, né? Na hora que eu instalei um relé, eu tenho que dimensionar o fusível que vai acionar esse relé? Bom, eu preciso saber quantos amperes de consumo vai ter nesse relé. No caso do meu, eu tive que redimensionar. Precisei redimensionar o fio? Não. O fio ele tinha uma limitação ali, mas ele conseguiu me atender a quantidade de amperes que ia acionar o relé, né? Mesmo porque o relé ele tem um consumo muito baixo, né? Quando o relé é acionado, a maior quantidade de amperes vai passar pelo circuito que vai acionar o acessório que eu estou ligando, no caso, a luz do farol, né? Então, preventivamente seria ideal que todos os carros antigos fossem adaptados um relé de farol no circuito, justamente para que eu não tenha um derretimento ou um superaquecimento ou uma queima de fusíveis constantemente, né? Quando a gente fala assim do circuito eletrônico, né? Esse daqui do Opala, né? Tirei todo o chicote do Opala, a caixa de fusíveis do Opala, né? A caixa de fusíveis ela vem com a identificação do Opala, dizendo cada fusível do que é. Ele não vem identificando os amperes que é cada fusível. No caso do Fusca, ele não vem ali com identificação, né? Os mais modernos até vinha com identificação dizendo de onde era cada fusível, né? Os antigos eu não lembro se vinha específico, mas enfim, no manual do proprietário vinha, né? Então no Fusca ele dava muito problema de superaquecimento ali na caixa de fusíveis, principalmente no fusível de ignição, que é o pó-chave. Quando você liga o contato,
o contato alimenta a caixa de fusíveis e a caixa de fusíveis vai alimentar a bobina, alguns acessórios ali que ele precisa comandar e acionar, né? Então, por que acontece ali no Fusca? São muitos acessórios que os caras colocam. Eles sempre vão ligar um rádio pós-chave, um farol de milha pós-chave, e tudo vai ser sobrecarregando o circuito de ignição, correto? Bom, quero agradecer aí o pessoal que está entrando, o Jair, né? Entrou bastante gente, já o Tony, a Renata, minha mãe, o Renato, o Luiz, o Paulo Eduardo, o Marcos Paiva, o Milton, né? O Renan, o Otávio, né? E o Jair também, né? O Jair tá por aí. O Jair tá querendo participar aqui da live. Aqui ao vivo, vamos ver se ele tá conectado. O Jair já teve Opala, ele é um apaixonado por Opala, entendeu? E o Jair é aquele cara que, quando ele tinha o Opala, ninguém acreditava no Opala e, né? Vira a câmera, Jair. Tá pra televisão. O Sérgio também entrou agora, né? Eu tô aqui, ó, nesse Opala, tá vendo? Nesse Opala aqui, ó, é um Opala 78, eu desmontei ele inteiro, tirei o motor, ó o motor aqui do meu lado, né? Tá maior do que o motor, né? O motor 6 cilindros, né? Esse carro vai ter uma pintura inteira, entendeu? Esse carro vai ter uma pintura inteira. O Jair não tá conseguindo conectar. Aí, ô Jair! Beleza, Jair? Pedrinho. Conhece esse motor que tá aqui atrás de mim? Opa, aí sim, hein? Eu falei aqui na live que você é um apaixonado por Opala, né? Já teve Opala, né, Jair? E vou ter um, com fé em Deus. Logo em breve eu comprarei um, para voltar à paixão antiga. Ó, por incrível que pareça, o Jair, ele é um eletricista predial, né? Um eletricista residencial. E o Jair mexe muito com elétrica, né? E o Jair pode até falar pra gente que quando eu tenho um circuito sobrecarregado, né, que está mal dimensionado, não adianta eu aumentar o tamanho do fusível, né? Eu tenho que redimensionar todo o circuito, não é verdade, Jair? Todo o circuito, a parte de cabeamento, tem que fazer uma reestrutura para esse consumo. Porque se aumentar o fusível, aumentar o disjuntor, vai derreter os cabos, na verdade, né? Porque o cabo não vai aguentar essa potência toda. Então. O Tony está perguntando se esse motor é 6 cilindros. É um 6 cilindros 250S mesmo. Penduradão aqui né? Aqui é uma talha, eu tô numa empresa aqui, né? O dono do carro autorizou eu desmontar o carro aqui, né? Então a gente tá aqui no galpão dele, eu desmontei o carro porque o carro vai para pintura segunda-feira, né? Então, estamos aqui. Mas é isso mesmo que o Jair falou. Se eu não redimensionar todo o circuito, não adianta eu aumentar o fusível que vai derreter tudo. Isso é em qualquer circuito, seja no circuito de um automóvel, ou no residencial, ou numa empresa, né? Então eu tenho que fazer um redimensionamento desse circuito para que não haja uma sobrecarga nele e derreter todo o chicote, a fiação, e aí o prejuízo é maior, né, não, Jair? Verdade, o prejuízo fica mais caro. Parabéns aí, Jair, obrigado. Parabéns por esse motor aí. Isso é uma criança boa de brincar na estrada, hein? Motor e câmbio. Esse deu um pouquinho de trabalho aqui, mas a gente tirou. Eu já tô indo embora, que eu tenho outras coisas para fazer, né? O Tony tá falando que ele é apaixonado por GM, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco por GM, né? A paixão antiga é isso aí. E aí, obrigado aí por você ter falado com a gente. Grande abraço para você. A gente se encontra aí a qualquer momento. Obrigado, você também. Um abraço. Valeu, Jair. Bom, pessoal, o legal, o Jair, que ele é um eletricista residencial, né? E ele pôde confirmar que em qualquer circuito, se você não dimensionar ele corretamente, não adianta eu aumentar o fusível. Eu vou ter um problema após a troca desse fusível maior. Beleza? Bom, eu tive um caso muito interessante essa semana, onde um cliente meu ele foi assaltado, roubaram o carro dele, e ele foi salvo por um fusível, por incrível que pareça. Correto? O que aconteceu com ele? Essa é, na verdade, uma mulher, ela tem um Fusca, e esse Fusca, houve uma tentativa de assalto. O carro estava trancado, tudo certinho, né? Então, assim, o cara provavelmente não tinha uma micha. Ele conseguiu abrir o carro, né? Um Fusca é muito fácil de abrir,
Só que ele não conseguia ligar o carro. E aí o que ele fez? Provavelmente ele não tinha ali a micha para mixar o contato, ou ele não queria fazer, sei lá. Ele desligou a luz da placa e conectou o fio da luz da placa no positivo da bobina de ignição. Quando ele fez isso, ele quis energizar a bobina com 12 volts. De que maneira? Na hora de acender o farol. Ele foi lá, acendeu o farol, o fio da luz de placa estava conectado ao positivo da bobina, ele energizou a bobina e deu um tranco no carro. Provavelmente o carro pegou, andou um quarteirão com o carro e o carro veio a morrer. O porquê que o carro morreu? Porque o circuito da lanterna lá do Fusca dessa minha cliente estava com o fusível correto. Então ele estava com o fusível correto para quê? Para 2 lâmpadas e ali 10 ou 15% de tolerância para que não haja um curto. Quando ele alimentou a bobina de ignição com o 12 volts da luz de placa, o fusível que estava no circuito não conseguiu alimentar a bobina, porque a bobina tem um consumo maior, pelo menos de 15 amperes. O circuito da lanterna usa lá no Fusca um de 10 amperes. Como ele alimentou a bobina, ele conseguiu andar um quarteirão, esse fusível não conseguiu alimentar através do fio da lanterna, se rompeu, o carro parou. O carro parou, o cara largou o carro e foi embora, né? Agora imagina se aquele fusível estava subdimensionado, tivesse com 15, 20 amperes, o cara teria ido embora através dessa conexão que ele fez com a luz da placa. Então, parece uma besteira, né? Fala assim, mas meu carro não vai ser roubado. Mas não é esse o caso. O caso é que foi salvo pelo circuito correto. O cara achou que poderia andar muito, né? E se deu mal. Mesmo não tendo um alarme, o fusível serviu como um alarme para o carro dessa minha cliente, né? Em alguns dias mais para frente aí, eu devo postar, eu fiz um vídeo dessa situação, né? Alguns podem até não gostar do vídeo, porque vai falar que eu estou incentivando, ensinando alguém a roubar o carro, mas o meu intuito é outro. É mostrar para vocês o que o ladrão é possível fazer. Se eu estou com o meu circuito lá correto, vai queimar o fusível, o carro vai parar. Ou então eu colocar um antifurto, não cortando o positivo da bobina, e sim aterrando o negativo da bobina. Porque quando eu aterro o negativo da bobina, se eu não desaterrar ele, por mais que eu tenha positivo, não vai gerar centelha para a vela. Por quê? O negativo está aterrado a massa do carro. Beleza? Fica aí a dica. Daqui uns dias eu vou estar postando essa filmagem que eu fiz com o carro dessa minha cliente, né? É uma coisa muito interessante. O meu intuito é mostrar o que os caras por aí fazem para roubarem o carro, né? Os caras fazem miséria. Eles querem levar o carro de qualquer maneira, entendeu? E outra, quando o cara realmente quer o carro, não adianta ter 200, 300 alarmes. Ele vai e vai te roubar de mão armada e vai levar o carro, enfim, né? Então, o antifurto ali, né, o alarme antifurto, é justamente para dificultar o ladrão, correto? Então, sabendo ligar corretamente, isso vai te beneficiar muito, né? Eu já tive um Fusca roubado, né? Outros carros também, mas o Fusca era o meu carro antigo, eu gostava muito desse carro. E tinha vários alarmes, e esse carro foi roubado, e hoje eu não me perdoo até hoje por ele ter sido roubado. E provavelmente foi roubado dessa maneira que eu estou falando. O cara colocou ali algum circuito e foi levando o carro andando, né? Até já imaginei que poderia ter sido levado, guinchado, mas enfim, o cara levou o carro, né? Então, nada como uma dica para evitar esse tipo de problema. Beleza, pessoal? Bom, aqui está o chicote, né? Alguns vão olhar o chicote aí e vão ficar com medo, né? Eu vi que o Cristóvão entrou aí, ó. O Cristóvão gosta dessas brincadeiras, né? O Cristóvão é um cara muito função, não, né? Muito profissional. O Cristóvão desenrola muito, mas muito, muito, muito mesmo, qualquer tipo de serviço, né? Ele tem vários carros lá, tanto dele como dos parentes da família dele lá, que são bastante carros, e o Cristóvão gosta muito de mexer, né? Para vocês terem uma ideia, aqui a gente falando de circuito, uma simples ligação de uma buzina, onde ela não é uma buzina original, pode ser que a amperagem de trabalho dela seja muito alta. E aí eu preciso do quê? De um relé de buzina, né? Mas caramba, um relé de buzina para ligar uma simples buzina? No caso desse carro aqui, ele tinha 2 buzinas. Desculpa.
é uma buzina paquerinha, né? Ela tem um ruído muito legal, né? Um som muito legal. Porém, se eu ligar ela sem o relé de partida, eu vou estar o quê? Vou estar superaquecendo o meu circuito. Vou ter fusível queimado. Aí começa a queimar fusível. O fusível é de 15, o cara coloca o de 30. Colocou o de 30, o que vai começar a derreter? O fio, né? E o fio vai estar passando aonde? Junto com o chicote do carro. Se superaquecer muito, vai entrar em curto e provocar um princípio de incêndio, né? Enfim, vai dar muitos problemas, né? Bom, eu falei para vocês que vou restaurar todo esse chicote. Se vocês olharem aqui, ó, todos esses conectores eu vou substituir, tá vendo? Ó? Estão todos esgarçados, né? O cara pôs o conector aqui, ó, e passou fita isolante, tá vendo? Para isolar. Por quê? Ele não clipou corretamente o fio, né? Ah, mas o que ele não fez aí? Ele estanhou? Bom, eu normalmente não estanho. Quando você usa um terminal de boa qualidade e clipou ele corretamente no fio, dificilmente você vai ter problema. O que você pode estar provocando quando você estanha o fio no terminal? Você pode estar provocando uma resistência. Num carro antigo não vai ter tanto problema, mas se for num carro moderno, você vai ter problemas, porque o carro moderno, se você tiver uma alteração de amperagem, ele acha que ele não vai achar que é do fio, ele vai achar que é um problema ou no interruptor, ou no sensor, enfim, né? Então, em todos eu não uso estanho, né? Então eu uso uma clipagem corretamente e uso aquele termo retrátil, né, para encapar o fio. Ou se eu tiver que utilizar a fita isolante, eu utilizo a fita isolante de boa qualidade, anti-chama, né? E aí a gente tem aquela fita isolante de líquida, né? Tem alguns lugares que eu tenho lá o fio descascado, que alguém descascou para ligar algum acessório, e eu não tenho acesso nem com o isolante termorretrátil e nem com a fita isolante de fita. Então o que eu vou ter que usar? Uma fita isolante líquida. Ela vem ou parecendo um silicone, né? Numa bisnaga, ou então ela vem com pincel. Então você aplica essa fita isolante líquida, ela seca e ela fica deixando o fio todo emborrachado. Correto? Bom, pessoal, gostaram aí da live? A live, o meu intuito era mostrar um circuito eletrônico, como eu devo me precaver de um problema no circuito eletrônico, né? Essa parte de fusíveis, quando eu vou comprar um fusível novo, né? Ah, mas qual marca deve ser a ideal, né? Então, assim, se você não é um profissional da área, se você não tem um conhecimento de elétrica, chega num eletricista de confiança e chega nele e fala assim, pô, qual é um fusível, uma marca de fusível que você me recomenda eu comprar? Confiável, aquela que o que está marcado lá de 15 amperes e ela resiste 15 amperes, né? Que não seja marcado de 15 e com 30 amperes ela não queimou. Isso é muito prejudicial, entendeu? Tem muita gente que fala, pô, isso é bom, porque não vai queimar fácil. Não, velho. Ele tem que queimar, ele foi feito para queimar. Se ele não queimar, eu posso provocar um prejuízo maior ou até a perda de todo o carro. O carro pode incendiar, né? A gente em restauração pega chicote de carro, tudo desencapado. Meu, não pega fogo de sorte mesmo, entendeu? Então, tomem cuidado, né? Eu espero que tenha sido útil essa live para vocês. Eu tô com o chicote aqui todo desmontado, né? Se precisar colocar um acessório no seu carro antigo, faça um circuito independente. Você fazendo um circuito independente, você está dimensionando aquele circuito para aquele acessório. Você não vai estar embutindo ele no circuito original do carro, né? Tem alguns carros que vêm com alguns fios predispostos para acessório. A única coisa que eu tenho que verificar é se a dimensão do fio está correspondente ao acessório que eu vou usar. Um exemplo é farol de milha. A lâmpada, a amperagem da lâmpada que eu vou usar naquele circuito é a correta para o fio que eu estou utilizando? Então, tomem cuidado, beleza? Fica aqui, ó, o chicote do Opala, caixa de fusíveis, né? Eu vou mostrar para vocês depois ele montado bonitinho, né? Vai demorar um pouco, porque o carro está indo para funilaria e pintura agora, né? Esse é o carro, é um Opala, certo? O motor dele está aqui, ó. O motor dele também a gente vai fazer algumas melhorias, né? Motor e o câmbio.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver uma pergunta aí, pode fazer. Eu vou ficar aqui conectado, conversando com vocês. Vou mostrar para vocês aqui dentro do carro tudo que eu tirei, né? Eu estou numa empresa aqui do dono do carro. Ele liberou o galpão dele para a gente montar aqui e a gente invadiu, né? Eu vou colocar a minha lanterna aqui para vocês verem que eu tirei tudo do carro, né? Olha lá, painel, tá tudo. O quadro de instrumentos está aqui, ó, no chão, ó, tá vendo? A gente vai guardar. Ele vai passar por um restauro, né? Botão de limpador, botão de farol, tá tudo aí. Beleza, pessoal? Agradeço aí por vocês estarem curtindo e gostando do meu canal, né? Esse canal, ele apareceu depois de pedido de muita gente, né? Todos que me seguem aí já foi um dia meu aluno ou já passou comigo em algum serviço, né? Então, foi vocês que pediram e eu acabei encarando aí e fazendo esse canal aqui para dar dicas e recomendações para vocês. Beleza? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima live. Abraço a todos.